Eu falo que o verdadeiro sacerdote é aquele que nunca quis realmente ser um sacerdote, porque ele sempre entendeu o real significado do sacerdócio, que ele deveria ali cuidar de vidas e não só a parte da vida mundana, mas a vida espiritual. E ele sempre soube o quanto seria difícil esse caminho. Eu acho que buscar um caminho espiritual é um ato de fé, de respeito, só que infelizmente nem todos os espaços que são destinados a isso são comprometidos com essa seriedade. Incrivelmente, de um tempo pra cá, né, de alguns anos pra cá, as pessoas acreditam que o tempo de religião te faz um sacerdote. Sendo que, na minha época, às vezes a pessoa tinha 30 anos de terreiro e mesmo assim não era um sacerdote. E possivelmente nunca seria, porque sacerdócio é missão, não é tempo. E as pessoas confundem muito isso. E pior ainda, que quanto mais os anos passam, mais vemos que nem de tempo as pessoas precisam mais. Nem de chamado espiritual, nem de missão. Porque viram a religião como algo de fácil monetização. Porque realmente eles não estão preocupados em cuidar da espiritualidade e da vida terrena desses filhos, né? Eles estão mais preocupados na rentabilidade que isso pode trazer. Eu separei aqui pra vocês alguns itens que eu me recordo, assim, pra vocês fugirem de locais que apresentem esses itens que eu vou passar. Porque a vertente de matriz africana, ela precisa de uma seriedade que as pessoas muitas vezes não estão preparadas. E isso acaba estragando, literalmente estragando a, o nome, não só o nome, mas todo o legado que os nossos ancestrais deixaram pra gente, né? O que eles têm feito hoje. Então, eu sei que muitas pessoas não querem mais entrar, porque vem pai de santo brigando com mãe de santo, vem essa briga de ego, vem tudo isso. E aí piora quando eles vão visitar alguns terreiros, que eles identificam certas coisas que não deveriam estar lá. Então, vou passar para vocês aqui uma lista. Por exemplo, exposição excessiva. Eu falei em alguns vídeos anteriores sobre cortar um boi para Exu para Pombogira. Desde quando isso precisa ser postado? Sendo verdade ou não, mas desde quando isso precisa estar na mídia, né? Então, fujam de terreiros que postam tudo na internet, transformando os rituais sagrados em momentos de engajamento, né? Um conteúdo puramente de rede social. Iniciação de um famoso. Isso ou aquilo. Por que tem que estar na internet tudo isso? Pra quê? Eu vi recentemente que um terreiro postou que uma fulana de tal famosa se iniciou. E logo na sequência, não deu um mês depois, uma outra famosa também se iniciou em outro lugar e foi postado também. Por que não postam todos os filhos? Posta só quem é famoso. Por que será? Né? Então, cuidado com essa exposição excessiva, que mostra muito mais do terreiro do que você imagina. A falta de preparo do dirigente. Zelador, zeladora, pai de santo, tatá, seja o que for. Quando não demonstra conhecimento, não passa fundamentos aos filhos, trata a doutrina de forma superficial ou improvisada, você tem que fugir desse lugar. Porque eu já recebi pessoas no meu templo de Quimbanda que tinha 30 anos de candomblé, disso, daquilo, que nunca tinha reado um padê. Aprendeu comigo no meu templo. Então, se a pessoa não passa, por que tá te passando esse banho? Qual a necessidade? Por que essa erva vai funcionar pra você? Por que você tem que fazer um sacudimento, isso ou aquilo? Qual o fundamento disso? Por que você vai usar no padê, sei lá, um bife cru ao invés de um bife frito, entre aspas, né? Por que você vai usar dendê quente? Por que você vai usar o dendê frio? Por que você vai usar isso ou aquilo? Entende? Se a pessoa que está ali como sacerdote não te passa isso, é porque essa pessoa não tem preparo nenhum pra estar lá. Talvez nem essa pessoa saiba, porque pode ser uma pessoa que só repetiu a vida inteira e nunca aprendeu de fato, né? Gente, outra coisa, terreiros que cobram valores exorbitantes por tudo, tudo. Rituais, obrigações, consultas, enfim. Qualquer dor de cabeça que você reclama, a pessoa quer cobrar um valor exorbitante, né? Gente, eu entendo que existem materiais, existe a mão do sacerdote, existe o tempo do sacerdote. Você não vai ligar de madrugada pra ele, né, querendo que ele resolva a sua vida ali de graça, sendo que você acordou o seu sacerdote. Mas
Claro que se for uma questão de doença, não estamos falando sobre isso, mas às vezes as pessoas não têm nem noção e acabam ligando porque, ai, o fulano me largou. Você não podia falar isso amanhã, entende? Mas vamos lá. As pessoas têm que entender que, até certo ponto, não tem problema nenhum eu passar por uma filha fazer algo sozinha em casa, fazer um banho, alguma coisa que vai resolver. Nem tudo você precisa cobrar, né? Quantas vezes eu atendi pessoas que estão dentro do meu templo, fora do meu templo, jamais. Mas filhos, digamos assim, da casa, que foi até fora de hora, inclusive, não de madrugada, mas que realmente estavam precisando de algo. Eu fui lá, saí correndo, peguei tudo que tinha que pegar, a terra da encruzilhada de tal lugar, não sei o que, fiz e não cobrei R$ 1, tá? Então, cuidado com essa questão de comércio. Gente, outra coisa que eu preciso falar de novo, pelo terceiro ou quarto vídeo. Cortes indiscriminados. Esses dirigentes que querem sair cortando o bicho à toa, né, sem justificativa, sem respeito à vida do animal, porque acha que é bonito postar, porque acha que só aquela menga vai funcionar, enfim. Gente, se não for parte de um ato essencial e específico de uma iniciação, de uma obrigação, foge. Foge. Tem gente que tá entrando cortando quatro patas. Não tem sentido nenhum. A falta de explicação, como eu falei pra vocês, né, sobre as ervas e tudo mais, mas essa também falta de explicação nessa questão de funções, tá? Assentamentos, a pessoa simplesmente vai lá, coloca um monte de coisa, fala que você tem que fazer um monte de coisa, mas não explica. Por que isso? Por que aquilo? Olha, daqui tanto tempo a gente vai ver de novo, de repente no oráculo, se a gente precisa melhorar essa energia, se a gente precisa isso, aquilo. Não explica nada, né? Só que a religião de matriz africana ela é baseada na observação, digamos assim, no conhecimento da natureza. Muitos pais de santo, que eu tô falando sobre funções, deixam apenas dois, três filhos participar de certas coisas e os demais não. Ah, porque esses estão preparados e os outros não? Como eu falei, é algo muito de observação. Muitas vezes eu não estava preparada, mas deixavam eu pelo menos observar pra aprender, né? Gente, fora outras coisas que eu não preciso nem falar aqui, né? Assédio, falta de ética, abuso de autoridade, a questão do medo, né? A ameaça por punição, a ameaça espiritual, a ameaça a isolar o filho, para ter um controle, bate no filho e fala, fingindo que é, né, a pombogira ou, enfim, seja lá quem for, como vemos muito aqui na internet também, né? Essa opressão toda. Então, tem muitos pontos que vocês precisam estar atentos.